As abduções, né, voltando às abduções, né, e esse contato imediato do terceiro grau deles com a gente, afinal de contas, elas não acontecem com animais também? Existe algum caso de que o cachorrinho foi para o disco voador, desapareceu, que muitos alegam que as crianças, de modo especial no Sul, que tem muitas aparições, né, de OVNIs, que esse excesso de crianças desaparecidas no Sul diz respeito a abduções e que teriam sido levadas. E bichos, animais, existem casos ou registros sobre isso? Existem casos de pessoas que estiveram a bordo de objetos e lá identificaram tipo uma espécie de jaula, mas é como se fosse algo assim, um frasco de vidro ou alguma coisa transparente com animais lá dentro. Tem casos, por exemplo, de um agricultor em que ele deu para o ser, ele teve contato com o ser e ele deu um casal de coelhos para ele. E eles levaram para dentro da nave. E tem outros casos em que já foi observado, por exemplo, a nave vem, joga aquele foco de luz e abduz, por exemplo, o gado, sabe? Então, tem sim esse tipo de situação em que o animal ele é abduzido também e é levado. Tá, mas aí o gado, né, só um boi, do tamanho que é, então imagina o tamanho da nave, né? Não, tem naves gigantescas, né, de quilômetros, até centenas de metros. Né, então, existe isso também. Agora, tem um outro fenômeno que ocorre na ufologia que a gente chama de mutilações de animais. Então, o que acontece? A nave vem, esses seres baixam lá e eles pegam determinadas partes do animal e largam ali o animal morto, né, a carcaça do animal morto. Geralmente, as partes que eles levam é a parte da boca aqui, a língua, alguns órgãos internos, o úbere, por exemplo, da vaca, né? As testas, né, da vaca. As genitálias muitas vezes também são extraídas. E o curioso é que esses animais, quando são deixados nessas mutilações de animais, geralmente o animal de rapina, né, o urubu ali, eles evitam de chegar naquele animal morto. Que interessante. E fica o animal, aí eles Porque talvez enterram. tenha alguma radioatividade, algo Deve tipo? ter alguma coisa que o animal de rapina percebe, sente e não chega. E outro detalhe, quando tem as mutilações de animais, geralmente são feitas em fêmeas. Então, quem quer que faça isso tem uma preferência ao hormônio feminino. Ele identifica... mesma coisa, lembra do chupacabras? Claro, que teve aquele fenômeno na década de 90? Também a grande incidência de ataques era a animais fêmeas, né? E não os machos. Os machos geralmente eram deixados atordoados. Então, o chupacabra chegava, por exemplo, na ovelha e no bode lá e cortava a orelha do macho, mas deixava vivo, e as fêmeas, então, eram perfuradas e era absorvido todo o sangue. Quer dizer, é uma faceta da ufologia que não é tão boa, mas que, vez ou outra, ela ocorre, né? Não só animais, por exemplo, ovelha, né? Por isso que é chupacabra, né? De cabra, mas pode ser também aves, equinos animais também, domésticos equinos também? e até seres humanos. Já aconteceu. Sim. Ah, também? Também. Tem um livro que chama Estranha Colheita, de um ufólogo que é professor universitário, que é o Carlos Alberto Machado. E nesse livro Estranha Colheita, ele fez um compilado de casos brasileiros e estrangeiros onde ocorreram as mutilações humanas. É um percentual bem pequenininho, não precisa se alarmar não, mas que vez ou outra acontece. Que tipo de experiência esses seres estão fazendo? Por isso que a gente fica com medo. Se tiver uma invasão, e se for maléficos, vamos dizer assim, se forem negativos, o que vai acontecer com a gente? Estão perdidos, né? Edson, mas aí você fala para o telespectador, né? Não fica com medo, não. Entendeu? Porque isso é uma fração mínima de pessoas que acontece, né? Ou seja, você pode acordar sem sua orelha, mas você vai fazer parte dessa proporção mínima. Mas tem os casos de cura. Eu já estava apavorado em casa agora. Viu? Mas em contrapartida tem os casos de cura, né? Tem alguns casos de abduções em que a pessoa tinha uma enfermidade e elas foram curadas daquela enfermidade. Sério? Tem um caso em Porto Rico
que é a mãe e a filha que foram abduzidas, e elas acabaram passando por procedimentos dentro do objeto, colocaram uma espécie de capacete com agulha, furaram ela com agulha no pé e tal. E, em certo momento, a mãe perguntou por que eles estavam fazendo aquilo. Aí eles falaram para ela que estavam curando ela, e aí falaram qual era a enfermidade que ela sabia que tinha, né? Que ela já tinha ido no médico, já estava tratando aquilo. E falou, você está sendo curada porque nós vamos precisar de vocês, ou seja, da mãe e da filha, no momento futuro, para um propósito deles, né? Então, o interessante é que depois, né, que aconteceu a abdução, um tempo depois, ela retornou ao hospital, né, para ver se tinha ainda aquele problema de saúde e tal, e não tinha. Tinha sido realmente Meu Deus, curadas, que interessante tanto a mãe isso. como a filha. E Isso eu nunca tinha ouvido, muito interessante tem um isso. outro caso... Mas documentado isso. Documentado. Eu tenho um caso documentado que foi investigado pelo CEPEX, que é um grupo de Sumaré, onde lá são 2 irmãos que cuidavam do CEPEX, é o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini. E eles me cederam exames oftalmológicos de uma menina que foi abduzida dentro de casa, entrou um ser desse dentro de casa, e ela usava aquele óculos fundo de garrafa. Então, a gente tem os exames antes e depois. E depois ela ficou curada. Ela não precisa usar mais esse óculos de fundo de garrafa. Ou seja, os próprios oculistas ali, né, oftalmologistas também, eles ficaram perplexos com essa situação. Porque falou, essa menina não tem como, da noite para o dia, ser curada dessa enfermidade óptica que ela tinha. Inclusive usava um óculos bem grosso, né, com uma lente bem potente ali, porque ela tinha um problema e foi curada, né? Mas também é um percentual pequeno, né? Fala, Johnny. Não, eu queria só fazer uma pergunta, só para falar, porque, tipo, como os americanos falaram que tem essas 4 raças, tal, queria saber, será que eles não estão usando a tecnologia deles a favor, tipo, dos Estados Unidos, alguma coisa assim? Tipo, como você falou de cura, esses negócios, sabe porque eles não usam a tecnologia a favor deles também, alguma coisa assim? Olha, essa questão da tecnologia em troca de cura, eu acredito que não. Tá? Mas existe esse interesse por parte dos governos, das áreas de inteligência, né, de terem essa tecnologia e fazer engenharia reversa para poder ficar na frente dos seus inimigos aí, dos outros países, né? Em troca, eu acredito que esses seres poderiam, tipo assim, abduzir livremente, ir para determinada região, principalmente na América Latina, entendeu? E fazer suas incursões, mesmo que os Estados Unidos, por exemplo, não tenham um domínio sobre, por exemplo, a parte rural, vamos dizer, lá da Colômbia, mas falar, vai lá e pega o pessoalzinho ali e está tudo certo, entendeu? Quer dizer, isso aí é especulativo que eu estou falando, mas eu acredito que possa existir uma relação nesse nível, entendeu? Kleber Braz, faça o seu comentário a respeito do que você está ouvindo aí, para a gente saber o que você pensa também. Vendo aqui todos os comentários do nosso brilhante Edson, eu realmente tenho mais dúvidas do que comentários, né, Vê? Porque as conversas, os assuntos vão gerando questionamentos e vão gerando muitas dúvidas. Como, por exemplo, ele falou uma coisa muito interessante que, por exemplo, o alienígena ele escolhe, já tem um hábito de vir em uma determinada região, lidar com um determinado povo, né? Que eu achei muito interessante isso. De repente já está acostumado, adaptado em vir, por exemplo, aqui no sul, no sul do país, tem muita aparição, né? Tem muito evento de ufologia. Vir aqui e fazer suas experiências ali, né? Essa questão também de abdução animal, será que seria para um propósito de um híbrido mais evolutivo? Será que seria um propósito de novas experiências, né? E também essa questão da nossa posição, né, no cosmos. Porque dentro da nossa galáxia, né, a gente tem a zona habitável e a gente tem a zona não habitável. E o planeta Terra está numa zona habitável da sua galáxia,
como a nossa galáxia, a Via Láctea, está numa zona habitável da galáxia. Também achei muito interessante essa questão dos documentos que a Márcia disse que estão sendo liberados. Espero que esteja sendo liberada a verdade, ou pelo menos algo que esteja dentro do entendimento de se algum pesquisador que entende realmente do assunto ir atrás, investigar e ver que tem alguma coerência, e não jogar algo para a humanidade, para ludibriar, para enganar, algo do tipo, porque não tem mais como conter, ver que a gente está sozinho no universo. Seria prepotência e arrogância demais achar que o ser humano está sozinho no universo, e não está. Não importa o tipo de vida que tem fora do nosso planeta. Se dentro do nosso planeta ainda tem vidas que a gente desconhece, tanto microbiana quanto animal, imagina no cosmo. Sim. Só aqui dentro da Via Láctea, né? Não precisa nem ser o cosmo inteiro. Dentro da Via Láctea, eu acho que a partir do momento que a gente tiver condições de navegar e trafegar, eu acho que a gente vai encontrar muitas situações interessantes, ou de rastros, né, de civilizações ou de possíveis vidas inteligentes que já existiram, ou que existem, ou que ainda vão existir, né? E essa questão também, Edson, eu queria deixar uma pergunta aqui sobre essa questão do translado, né, da ida e vinda deles, né? Se eles já têm um caminho certo para isso também, se já estão mais adaptados com essas visitas, né? Com todo o maquinário, com toda a tecnologia que eles têm, se estão acostumados com o carbono, com o oxigênio, com tudo que a nossa atmosfera proporciona. Porque, na minha concepção, EV, eu acho que é dúvida também de muitas pessoas que estão aqui assistindo, você vem de um outro sistema planetário, você vem de uma outra composição química. E a partir do momento que você vem de uma outra composição química, não é a mesma química terrena, terrestre. Ainda mais os alienígenas que estão sendo catalogados, como o Edson disse, ninguém vem do mesmo lugar. Cada um vem de um lugar diferente, de um lugar distinto. Então eu queria entender como é que se dá essa composição química, qual é o tipo de proteção que eles usam, se já, devido a várias visitas que estão vindo aqui no planeta, se estão acostumados com isso, se tem alguma raça desses aliens que conseguem sobreviver sem o oxigênio, com outros materiais. Então são vários questionamentos que eu gostaria de deixar aqui no ar. Respondendo então sua questão, antes de falar dessa questão da adaptabilidade desses seres aqui no nosso planeta, eu queria falar sobre a documentação. Na audiência pública que teve no Capitólio, no dia 9 de junho, o deputado Eric Burleson, ele chegou a comentar, inclusive, que o FBI tinha documentação sobre o caso Varginha. Quer dizer, um caso brasileiro, importantíssimo, ele veio à baila, né, numa audiência norte-americana. Quer dizer, o Brasil foi citado lá por conta do caso Varginha. Nós não sabemos o conteúdo, né, qual que é o teor desses documentos que estão no FBI. Se falam realmente do envolvimento do FBI aqui no Brasil, ou seja, americanos pesquisando o caso Varginha, ou se de fato foi alguma outra coisa, tipo uma coleta de informações do FBI sobre o caso Varginha. Nós não sabemos o que tem no teor desses documentos, mas que os documentos existem. Isso é muito bom, porque a hora que for liberado, muitas pessoas que vivem falando aí que o caso Varginha não existe, que não aconteceu, vão ter que botar o rabinho embaixo das pernas e sair correndo, entendeu? Então vai reclamar com o deputado Eric Burleson lá nos Estados Unidos, entendeu? Porque foi ele que falou e não a gente aqui. Muito a gente tem isso. defendido, né, o caso Varginha porque acreditamos. Agora, com relação à adaptabilidade, nós percebemos que, ao longo dos anos, os seres acabaram deixando aquelas vestimentas de escafandro, ou seja, antigamente eles portavam capacetes, roupas mais folgadas, capacete com antena, né? Então, na década de 40, 50, 60, 70, a gente ainda encontra seres com esse tipo de vestimenta. Já na atualidade, a partir dos anos 2000 para frente, a gente já não vê mais isso. Então, pode ser que eles já conseguiram essa adaptação, né, nessas questões do nosso clima, do nosso ar, né? Ou então eles já estão com essa questão dos híbridos, né, no meio da gente, que é uma coisa defendida principalmente por ufólogos norte-americanos,
que já vem falando há alguns anos, inclusive colocaram em livros isso. Por exemplo, David Jacobs, ele escreveu o livro Infiltrados, que detalha essa questão dos híbridos entre a gente já, que estariam sendo feitas experiências para eles estarem andando, povoando aqui, né, e interagindo com a gente de alguma forma. Então, essa possibilidade, essa hipótese, ela já é aventada já há algum tempo. Eu fico imaginando, né? A gente já está falando em explosão demográfica, a gente está falando de muita gente, apesar de que temos tido pandemias, epidemias, tantas guerras, né? Mas mesmo assim, ainda vem um bando de gente deles para cá, vai ser complicado, né? Mas eu quero ouvir a sua opinião, o seu questionamento, James, diretamente aí do Sul. Boa noite, EV, boa noite a todos. Bom, vamos lá. Invasões alienígenas. EV, eu já falei aqui no programa, inclusive, eu acredito em vidas em outros planetas. Eu acredito. Acredito que é possível ter alienígenas. Acredito que é possível alienígenas terem visitado a Terra num passado remoto. Realmente, eu acredito. Eu só não acredito nessas teorias de invasão alienígenas que são ditas por ufólogos e pesquisadores da ufologia. Porque, qual é a prova? Sabe, tipo, os ETs estão entre nós. Qual é a prova? São teorias, as mesmas pessoas que vêm com teorias de a Terra é plana, as mesmas pessoas que têm a teoria Elvis não morreu, Michael Jackson está vivo, Jesus breve voltará e os ETs vão invadir a Terra. Essas mesmas teorias, qual é a prova? Quem disse? Onde está isso? São vídeos que viram na internet que foram interpretados. Barack Obama piscou um olho mais que o outro. O Barack Obama é um ET. Não sei quem lá coçou o pescoço e a pele fez assim, é uma máscara, ele não é humano, é um alienígena disfarçado de humano. É pra quê? Sabe? Até uma vez foi dito aqui no próprio programa, como foi feito no Star Trek, na Federação dos Planetas, onde eles não podem interagir, interferir no desenvolvimento de outro planeta. Gente, vocês estão provando que é tudo um delírio, a imaginação de vocês. Vocês estão comparando uma série de ficção científica e dizer, não, os ETs vão fazer como foi feito no Star Trek, eles não vão interferir, porque é isso que eu acredito, é isso que eu vi no Star Trek, é isso que o Spock falou, é isso que é verdade. Só que daí esquecem que as mesmas pessoas que falam isso, que os ETs andam escondidos hoje em dia para não interferir, são os mesmos que falaram que os ETs construíram as pirâmides. Vamos construir uma obra faraônica, monstruosa, mas daqui 5.000 anos a gente vai ficar escondidinho para ninguém saber que a gente existe, porque a gente tem que manter tudo em segredo. Então, eu não acredito, eu acho na invasão, tá? Eu acredito em ETs, acredito em alienígenas, posso até acreditar que as pirâmides foram feitas por alienígenas. Mas as teorias atuais, de que eles vão invadir a Terra, que estão entre nós escondidos, camuflados, que tem 4, 5, 6 espécies alienígenas escondidas por aqui, disfarçadas, para não interferir na humanidade. E essas teorias, que os ETs se comunicam com o ser humano através de energia. Eu estava dormindo e apareceu o alienígena e me abduziu minha energia, minha alma foi levada para outra espaçonave, minha alma foi levada para um ET, meu espírito foi... pelo amor de Deus, ETs eram fada agora. Eles abduzem a alma, eles não abduzem a pessoa. A gente não vê a pessoa atravessando a cidade por um facho de luz, não. Eles vêm durante a noite, levam meu espírito para uma aeronave, para outro planeta, onde eu vi a Terra de longe. Então, se eu vi a Terra de longe num sonho, é porque eu fui abduzido por um ET. Difícil. ETs viraram fadas. Só aparecem para quem acredita neles, e quem não acredita, eles não aparecem. Eu não acredito, se eu não acredito, nunca vai aterrissar no meu quintal uma nave. Só aterriza naqueles que acreditam. Por favor, isso eu não...